Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Agibank. Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h04. É uma quinta-feira, é o dia 11 de março, e nós estamos abrindo Sala de Redação. E lembrando que ontem o Grêmio fez uma goleada sobre o adversário peruano, metendo 6-1. O programa tem Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Espumantes Aurora, com Aurora tem verão. Grupo IESA, vamos juntos. Ar-condicionado na Frigelar. Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Zafari Bourbon e Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Alex Bagé, 6-1. O Grêmio fez a dele, mas estava fácil, né? Olha, Pedro, sabe que eu sou aquele tipo de cara, sinceramente, que eu comemoro até aniversário da sogra, eu sou um eterno otimista. Mas sabe que estava fácil, foi muito mais fácil do que eu imaginava. Eu falava ontem aqui no Sala ainda, e depois também durante o pré-jornada na Rádio Gaúcha, dizendo o seguinte: olha, sinceramente, eu penso que a melhor maneira de transformar algo fácil é você encará-lo como difícil. A gente pode olhar sobre vários ângulos essa vitória do Grêmio, mas o principal que eu quero, pelo menos, destacar na abertura, o Wanderson é uma realidade como lateral direito do Grêmio. O Ferreira já mostrou para o Renato que ele continua criando mais oportunidades que todos os outros atacantes de lado que têm recebido chances de jogar no time titular. O Pinares jogou solto de novo, sendo o cara que ele não prima pela articulação, porque não é característica dele, mas ele é um meia mais agressivo, ele é um meia mais atacante, ele pisa mais próximo da área. A gente pega o Diego Souza, o adversário era fraco. Bom, o Diego Souza foi lá e fez 3 gols, porque ele se vale muito dessa posição do atacante. Eu penso que, assim como a maioria de nós todos aqui consideramos depois desse resultado, Pedro, o Grêmio está classificado, encaminhado, só que a partir de agora tem que chamar atenção para algumas coisas. Por exemplo, o Grêmio precisa contratar um goleiro. Pois é. Davi Coimbra, tu falaste tão mal do time do Grêmio, o Grêmio empurrou 6, hein, Davi? Como é que tu faz agora? Empurrou um time amador, né? Não dá, eu até concordo com o Bagé sobre esses destaques que ele apontou aí, mas contra um time amador, a mesma coisa quando a gente analisa o Gauchão. O time é campeão do Gauchão, a gente diz, olha aí, agora vai. O que aconteceu com o Grêmio e Inter quando foram campeões do Gauchão em 2016 e 2004, acho que o Grêmio foi, né? 2005. 2005. O que aconteceu? Foram rebaixados para a segunda divisão. Né? O Inter foi campeão em 2016, acho que com o Argel, se não me engano, e foi rebaixado. Exatamente. Né? Então, essas análises contra esses times fraquíssimos, quase amadores, elas são análises que ficam prejudicadas. O que eu vejo no Grêmio com preocupação, aí sim, é o noticiário do Grêmio. As contratações que o Grêmio está querendo fazer, por exemplo, que eu vi, são as principais, claro que agora até meio que já houve recuo, Rafinha e Douglas Costa. Assim, eles como jogadores, o cara chega, o Rafinha e o Douglas Costa seriam titulares no Grêmio, isso é evidente, tá? Mas olha o tipo de contratação que o Grêmio quer, parece que não aprendeu em nada. Rafinha tem 35 anos, 35 anos, é um líder, é um baita de um lateral, tal, mas seria um jogador caríssimo que viria, com 35 anos de idade, para uma posição em que o Grêmio já está revelando um jogador. E o Douglas Costa viria para uma posição em que o Grêmio tem jogador também. Está revelando também o Ferreirinha. Né? E as outras posições carentes? O Bagé citou o goleiro. Mas não é só o goleiro. Ele precisa de um zagueiro, porque o Jeromel não joga todas as partidas. Precisa de um meia ou 2 meio-campistas. Precisa de um centroavante, porque o Diego Souza também tem 35 anos. Precisa de um outro atacante. Então vai contratar esse tipo de jogador, parece que não aprendeu nada. Contratar o Douglas Costa, baita contratação. Pô, chega o Douglas Costa, jogador de seleção brasileira, né? Ou pelo menos reserva de seleção brasileira, mas é seleção brasileira. Chega, farda e joga, tudo bem, é verdade. Mas a que custo? 2,5 milhões por mês? É isso que o Grêmio está oferecendo? Não, então pega 2,5 milhões por mês, dá para o Pedro, do Flamengo. O Grêmio quase contratou o Pedro. Se é para isso... Sabe, pega um jogador jovem, jogador promissor, um jogador que tem alguma coisa a ganhar ainda e que vai custar isso ou talvez um pouco mais, ou até menos do que isso.
Né? Então, me parece que o Grêmio continua perdido. E os indícios que estão apontando aí não são bons indícios, não. Mas se não conseguiu contratar esses jogadores, quem é que o Grêmio vai conseguir contratar? Porque para contratar jogador médio, ele não vai te acrescentar absolutamente nada no time. Não precisa. E o grande jogador é essa fortuna aí. Se bem que eu vou te contar uma coisa, eu fiz uma relação, o Tigres quer 5 milhões de dólares pelo Carioca, o Rafael Carioca. Rafael Carioca, tá? Bom, isso dá 30 milhões. E é o que custaria o Douglas Costa. Então, sabe? Quando tu pensa no jogador um pouco maior, tem essa dificuldade do dinheiro. É complicado, mas aí tem que escolher, tem que priorizar. É aquela história. O centroavante, bota o dinheiro dele, né? Sim, vê qual é. Por exemplo, tem que contratar bem. Não, em vez de contratar 7 jogadores mais ou menos, contrata 2 bons, 2 em posições-chave. O que o Grêmio precisa hoje? Assim, que a gente está vendo, claro, goleiro. Santos do Atlético Paranaense. Esse aí, para mim, é o melhor goleiro do Brasil. Um baita goleiro, Santos. Vamos apostar nesse aqui. Então, precisa de um zagueiro. Tem que ser um zagueirão. Não pode ser. Zagueiro é mais fácil até de conseguir. Não custa tanto. Né? Mas tem que ter um zagueirão, um argentino, um uruguaio, desse aí, sei lá. Né? Mas bota dinheiro nessas contratações pontuais. Porque se trouxer, mesmo que seja uma grande contratação, Rafinha, tal, o cara é um líder e tudo isso aí, ele vai entrar num lugar em que o Grêmio já tem mais ou menos ali. O Wanderson está surgindo agora, a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas está aí, né? É um jogador que se pode apostar nele. Agora, se entra um tipo como o Rafinha no lugar dele, ele não joga mais. O David, deixa eu ser o advogado do diabo aí, mas um volante e um atacante que faça gol não são 2 posições em que o Grêmio precisa reforçar? Sem dúvida. Pois é. Então, sem assim, dúvida. O Grêmio é superavitário há 5 anos. Né, em algum momento ele vai ter que gastar em alguns jogadores, claro, né? Os jogadores melhores eles não são baratos. Pois é isso que eu estou dizendo. Talvez a escolha seja essa. Mas Davi, que mundo que o Douglas Costa, eu sei que não vem, tá? É uma miragem. Não vai vir. Mas que mundo que ele não é bom ser contratado? Não estou dizendo que ele não é bom, eu estou dizendo que se tu vai gastar 2,5 milhões por mês, 2,5 milhões por mês, no Douglas Costa, pensa assim, é melhor tu contratar o Douglas Costa, onde tu já tem o Ferreirinha, onde já tem o Léo Chu, onde já tem esse que jogou ontem, Guilherme Azevedo. Tem uma série de jogadores que estão pontuando, que estão surgindo ali. E vai gastar nesse jogador que atua nessa posição, ou vai jogar no meia, como esse que o Atlético contratou do River Plate, o Nacho Fernandes. Pô, isso aí o cara chega e arruma o time. Entendeu? Mas a 2 milhões e meio, não, ninguém. A 2 milhões e meio de reais é impagável no futebol brasileiro, porque senão o Grêmio vira o Cruzeiro. Mas o Grêmio pagou, Maurício. Não, mas 2 milhões e meio por mês, que é o que se imaginava que o Grêmio poderia oferecer ao Douglas Costa, é impagável e transformaria o Grêmio no Cruzeiro daqui a 2 ou 3 anos, porque não há como sustentar um gasto desse. É investimento? Não, é gasto, porque o Douglas Costa é protagonista, seria no Grêmio, mas ele não resolve a vida do Grêmio passando por 5 mais o goleiro e dando o gol do título. Mas não é esse o papel do Douglas Costa na carreira. Precisa mais gente. Negócio. Mas tem um detalhe importante, né? Se a gente faz uma composição bem rapidinha aqui, tá? O Tardelli custou para o Grêmio, entre luvas e salários, algo em torno de 1,5 milhão. Isso é um fato. O Everton Cardoso, sim, o Tardelli, que hoje... 3 anos de contrato, custou quase 50 milhões. Sim, mas esse era o erro. Mais do que o Douglas Costa, então. Mas quantos no dia que ele foi anunciado, Bagé, falaram que era ruim o Diego Tardelli? Não, eu sei disso, Potter, mas eu quero só pegar a questão do salário. Não é tão impagável, não. Eu não estou dizendo que a gente vive na Europa, tá? Só que o Grêmio já pagou para o Tardelli aproximadamente 1,5 milhão entre salários e luvas. O Everton Cardoso, que sequer fica no banco do Grêmio hoje, custa R$500 mil. Mas aí isso a gente tá já está errado, falando Alex. de 2 milhões. Eu concordo que está errado, mas talvez o que eu estou trazendo à tona é que talvez na visão do Grêmio não seja tão impagável assim. Mas o que o Davi fala, Bagé, me parece, é o modelo da contratação. Vai trazer o Douglas Costa, 30 anos. Douglas Costa tem um histórico, até pela forma como ele joga, de lesões. Na Copa, ele era para ser titular, não conseguiu jogar. Douglas Costa na Juventus não consegue cavar seu lugar, no Bayern não consegue cavar seu lugar. Ele está transitando, está virando um jogador já segundo plano nos grandes clubes da Europa, é verdade. Me parece que essa carga pesada que o Grêmio vai lançar
de dinheiro para contratar, ela teria de ser com outro perfil de jogador, com um garimpo, com uma pesquisa profunda de jogadores mais jovens e que talvez te permitam até uma revenda ali na frente. Ô, Léo, mas eu acho que para acrescentar no que tu está dizendo, Léo, tem um amigo meu aqui, o Zé Pedro Goulart, que vocês todos conhecem, que mandou uma mensagem aqui. Claudinho, quanto é que custaria o Claudinho? Claudinho do Bragantino. Salário? Custa caro. Salário não, uns 700 mil. Salário. Para lutar com a Europa. Mas ele custaria mais do que o Douglas Costa ou menos? Não, menos. Menos, bem menos. Mas é que não, mas Davi, eu acho que tu matou a charada. Mas aí, mas aqui assim, aí tu vai ter que pagar por ele, né? Tu tem que comprá-lo. Tem que pagar o passe. Douglas Costa viria, entre aspas, né? Colocaria luvas juntos. O Bragantino recusou há pouco tempo, Pedro, 9 milhões de euros de proposta do Claudinho. Aí teria que ter esse valor, né? Mas é que o Bragantino está fazendo, Diogo, algo que os clubes brasileiros precisam se dar conta. O Bragantino lá com a dona dele, o Red Bull, o que ele vem aqui? Ele compra o Cleiton por 23 milhões, o goleiro do Atlético. Ele compra o Arthur por 25 milhões. Ele está investindo em jogadores de 21, 22 anos. Para quê? Para terminar a lapidação, para botar numa vitrina forte que é o Brasileirão e faturar ali na frente. E os nossos clubes tradicionais, nossos clubes de camisa, que tem um modelo associativo, né, aquela coisa toda, o que eles fazem? Eles buscam o cara com 30, com o Rafinha com 35. O Douglas Costa é um baita jogador, vai sobrar aqui no Brasil. Mas será que o Douglas Costa volta para o Brasil? De que forma? Com que entusiasmo? Não, mas o Davi matou isso aí. Eu acho que aí terminou o assunto. O Douglas Costa vem para uma posição que o Davi achou 3 jogadores que o Grêmio aposta. 3 jogadores que o Grêmio aposta. Não, ele não resolve, ele não resolve a vida do Grêmio com 2 milhões e meio. Com 2 milhões e meio, vou fazer um cálculo grosseiro porque matemática está longe de ser meu forte. Mas se o Potter falou agora num salário de 700 mil para pegar o Claudinho, números hipotéticos que nós estamos colocando aqui. Se o Grêmio trouxer 3 jogadores de valor 700 mil por mês pela sua grandeza, pela sua qualidade, ele terá ainda assim gasto menos do que 2 milhões e meio para trazer só o Douglas Costa, que não resolveria a vida do Grêmio como se imagina que ele possa fazer, porque não fez isso em nenhum clube da Europa. Eu continuo dizendo o seguinte, o Grêmio precisa contratar um goleiro, o Grêmio precisa contratar um Primeiro armador, de tudo, um goleiro. O Grêmio precisa contratar um volante e talvez um centroavante para ficar junto com o Diego Souza ali, que não vai conseguir todos os jogos. É nesses jogadores que o Grêmio tem que investir. Lá na posição do Douglas Costa, o Davi achou 3 jogadores que o Grêmio aposta e que poderão dar resposta. O salário do Douglas Costa não sou eu que pago, nem vocês, certo? É o Grêmio de pagar. Mas tem uma coisa que é inevitável. O vestiário vai olhar para ele quando pegar a bola. Olha, malandro, 2,5, tu vai lá, tem 6 na tua frente, dribla eles e bota para dentro. Guerrinha, 2 e 2,5 todo dia 5. O que tu fazia, Guerrinha? Mas se ele driblar todo mundo, Guerrinha, botar pra dentro, todo mundo tá feliz, né? Mas ele não faz isso. Aí tem tempo pra todo mundo, né? Mas ele vai ter que fazer isso. Aqui no futebol brasileiro ele faz. Não, ele não é esse protagonista, Potter. Não seria nem no Grêmio. O mais legal é que nós estamos discutindo uma coisa que não vai acontecer. Que não vai acontecer. Estamos quase brigando por uma coisa que não vai acontecer. Essa é a parte mais legal do salão. Eu jamais brigaria com você, pô. Eu também acho que não tem nenhuma chance de acontecer. Nenhuma. Mas o que eu digo, eu me refiro de uma maneira geral. Tu às vezes traz um cara para ganhar 1 milhão, 1.200.000, o vestiário fica de bico torto. Mas vem cá, como é que esse cara vai chegar de 1.200.000 aí? E eu que ganho 150 e daqui a pouco eu tenho que pegar e fazer a minha parte e dar vitórias e ganhar títulos. Muda. A ciumeira tem em qualquer profissão. E no futebol muito mais, hein? Eu, por exemplo, tô com ciúme de ti porque tu ganha muito mais do que eu. Mas eu ia falar isso aí, Guerrinha. Mas em compensação, tu tem que entender uma coisa, eu gasto muito mais do que tu. Também é verdade. Pedro Ernesto já ganha 10 vezes mais do que o Davi Coimbra. Parem de falar em salários do Sala, que eu já vou mandar o WhatsApp aqui pra chefia, né? Não façam isso. Entrou onde já cresceu o assunto. Aí, chegou agora. Eu não vou contratação de lotar aeroporto. Eu não sei se o Bagé sabe, mas o primeiro salário é pago em 2 vezes, Sala. Viu? Parcelado. Eu não tenho nem o telefone fixo da chefia, o Bagé já tem o WhatsApp. Puxa vida. Pedro, e mesmo que contaram pro Bagé que o primeiro salário é dividido entre integrantes do sala de redação? Eu não falaram para ele dessa tradição nossa?
Tô sabendo aos poucos, não, esteja informado então. Não, Bagé, é legal que eles só falam isso pra ti, pra mim eles não estão falando, porque eu já faço parte do esquema, entendeu? Eu já tô na poder. Já minha parte em churrasco, Alex. Quando a gente puder me dar minha parte em churrasco e samba e tá tudo bem. Jogo Oliveira. Fala. Mas a verdade é que o Grêmio precisa, sim, de contratações. Não vamos nos enganar com o que aconteceu ontem. Aquele time que o Grêmio enfrentou ontem, se pegar a rapaziada da Funerária Pérez mais descansada, que eles estão trabalhando muito... O gauchão vai pra B. Não aguenta 45 minutos aquele time lá, entendeu? Não aguenta. Agora, fez o que tinha que fazer, entendeu? Pegou um time lá que não joga nada, tem que tocar isso aí mesmo, 6, 7, 8, vai tocando, vai fazendo. Agora, dependendo do que acontecer, se já passar o Independiente del Valle, o Grêmio já vai precisar fazer mais força, hein? Mas, Guerrinha, é melhor não contar com isso, porque o Grêmio tomou um gol qualificado ontem. 5-0, o Grêmio tá fora. É verdade. 5-0, o Grêmio tá fora. Esse foi o discurso, esse discurso foi o técnico usou no final do jogo para os jogadores. Quando o Renato é humilde, a gente critica ele. Quando o Renato é bodoso, a gente critica ele. Coitado do Renato não consegue ser mais nada. Mas fazendo isso agora com o Grêmio. A gente tá fazendo isso agora com o Grêmio. A gente nesse tom de brincadeira. Não, nesse tom de brincadeira. Se o Grêmio não viajar, o VO é 3-0, né? O WO. Então, sabe que eu acho que então não viaja. Nesse sentido não, Bagé. Eu acho que por conduta antidesportiva, acho que ele é eliminado no tapetão depois. Acho. Pode ser. Claro. Agora, sabe que ontem deu pena do goleiro. Mas é uma boa ideia, Bagé. O Grêmio pro jogo da volta tem que mandar o time feminino. Manda o time feminino, pode mandar. O que tu tem contra o time feminino? E seria muito bem representado. Claro, não vai perder, não vai tomar 5 daquele time lá para mandar o time feminino que vai ganhar dos caras. É bom o time feminino. Eu sei disso, por isso que eu estou dizendo. Se fosse ruim, eu não diria. Se eu estou achando que o time da Funerária Pérez é barbada contra aquele time, pô. Não, mas agora ontem deu pena do goleiro do Grêmio, Vanderlei, que embora tenha suas falhas, ele nem vinha tão mal assim quanto se dizia. Falhava não era para ter saído do time e não era para ter voltado. Mas o processo que houve na final, da sua remoção do time, de certa forma brusca, né? Para aventar que o goleiro que fazia tanto tempo que não era titular, entrou e aconteceu tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu. Ontem, o goleiro tomou um gol, não sei se foi pelo nervosismo dele, pela insegurança dele, mas pode ter contribuído para isso. Pode ter contribuído. Estraçalhou a confiança do homem, Davi. É só você se colocar no lugar dele, na sua atividade ou mesmo na atividade dele. Você sai para a decisão do campeonato, você é sacado. Do tipo, eu quero qualquer um menos tu. E aí, como o goleiro que entra falha 2 vezes no jogo final, você volta e o seu treinador olha para você e diz assim, confio em ti. Aí você olha para ele e eu sou astronauta. Porque não tem como eu acreditar que você confia em mim. Você me sacou para a decisão do campeonato. Ou o Breno atropela todo mundo no jogo do fim de semana já, quando ele vai ser testado contra o Esportivo. Ele atropela e será o novo titular fenômeno do Grêmio como goleiro jovem, Marcelo Groy, Darley e por aí afora. Ou o Grêmio precisará ir urgentemente ao mercado antes de qualquer outra posição. O Breno é tampão, Maurício. O Breno é mandato tampão. O Renato não usa o mercado é obrigatório. Não, mas o Renato não usa guri na linha, vai usar guri no gol. A forma como o Renato conduziu isso, liquidou com os 2 goleiros, com o Paulo Vitor, que falhou, e com o Vanderlei, que não teve a confiança do técnico para decidir. O Grêmio ou pega o Breno ou contrata um goleiro e manda todos embora, porque terminou muito mal conduzido. Sobre o Vanderlei, concordo que o Renato errou. Né? Aliás, antes, né, a gente discutiu aqui, eu pelo menos defendi isso desde o começo, né, que não tinha que entrar o Paulo Vitor, isso era muito óbvio, né? Agora, o Vanderlei voltou e ele perdeu a confiança. Aí eu discordo um pouco do Maurício. Maurício, o cara tem 35 anos, gente. Ele falhou. Mas aí assim, um menino de 18, 19 anos, lidar com uma situação assim é uma coisa. Agora, puxa, um macaco velho, ele foi mas você saiu só pra final, Diogo, é a rejeição máxima. Não, mas tá errado, Maurício. Eu tô dizendo que tá errado. Eu acho que atacou a confiança dele, mas, é um cara de 35 anos. Se ele não conseguir resolver isso aí, então não dá pra jogar. Fala-se muito nesse Adriel. Também conhecido aquele da Copa São Paulo, pegador de pênalti. Também é da seleção sub-20 aí. Mas não tem goleiro no Uruguai, na Argentina aí, que é muito mais barato que um goleiro brasileiro, por exemplo. E resolva o problema? Tem. Pô, o goleiro da seleção uruguaia na última Copa, ele comprometeu um pouquinho, né? Olha, uma informação importante.
Informação importante, passada pelo Marco Aurélio, lá de São Paulo. Paulistão parado entre 15 e 30 de março. Eu vi isso hoje. A Federação Paulista quer levar os jogos para outro estádio. Outro estado. Estado, isso. Deixa eu falar sobre isso, que é um tema muito melindroso e eu sei que vai ser muito polêmico e eu quero me posicionar porque eu não quero atacar a opinião do outro, eu só quero dar a minha e espero que isso aconteça de um modo civilizado no mundo incivilizado das redes sociais, por exemplo. O que a Federação Paulista está fazendo é um desrespeito à ciência. Quem investiu em ciência, quem investiu em protocolo sanitário, e isto foi provado ontem pelo relatório da Federação Paulista de Futebol, feito por médicos. Quem fez tudo isso está garantindo a excelência do futebol e deveria ser exemplo para o restante da sociedade. E o governador de São Paulo está atacando quem investiu em ciência. Está equivocadamente parando um lugar de atividade que se protege e protege os demais, porque não força o sistema público de saúde, entretém as pessoas nas suas casas e consegue ter a sua atividade porque investiu em ciência, em protocolo sanitário. Então, me parece, embora deva ser acatada, porque é legítima a decisão do governador, ele foi eleito e ele tem direito de tomar a decisão que tomou. Tem que ser acatada, mas me parece profundamente equivocada. É política, né? Aí entra a política do governador querendo holofotes também. Tem tudo, é difícil. Davi, o futebol conseguiu se manter e a razão de a gente estar vivendo o pior momento da doença no Brasil não é por causa do futebol. Não. O futebol funciona em todas as suas divisões desde que foi reaberto. Obviamente que sempre, claro, né? Divertiu o país no Campeonato Brasileiro, com a Libertadores e com a Copa do Brasil. Agora entra na fase dos estaduais, né? Mas assim, essa situação não está assim por causa do futebol. As viagens do futebol, os protocolos nos estádios, tudo isso está sendo muito claro. Os times têm os seus surtos, né? Porque os times estão pagando para... Eu acho um pouco mais. Eu acho que o futebol... Eu acho, Davi, que o futebol é exemplo para a sociedade toda. É exemplo para a sociedade, é exatamente isso. Na medida que nós temos que nos cuidar, não fazer aglomeração, fazer testes, tomar vacina, etc., o futebol tem feito isso com absoluto rigor. E eu desafio alguém a dizer o seguinte: quem morreu por causa do futebol? Quem morreu por causa do futebol? O problema, Davi, o problema não é o futebol, o problema é o resto. Eu até lá atrás, no ano passado, a gente teve muitos debates e eu tinha muito receio com a volta do futebol, muito mesmo. Até pelas aglomerações que o futebol provocava e provocou, né? A gente viu na reta final das competições, as pessoas não aguentaram. Mas o problema não é o futebol criou protocolos, o futebol construiu uma espécie de bolha, não é uma bolha, porque tem muita gente do entorno ali que, né, do jogo, que a gente acaba não Acho que não teve nenhuma internação por causa do futebol. Não há nada disso. Teve o Raniel, o atacante do Santos, que até não voltou ainda, que teve um problema de trombose, né? Mas enfim, o futebol, Davi, ele conseguiu blindar. E eu concordo com o Maurício no ponto, Guerra. Teve a morte do massagista do Flamengo lá, né? Exato. Morreu exato, um lá. Bem lembrado. Mas o futebol, eu concordo com o Maurício, né, Léo? Não foi formada uma bolha como na NBA. Os jogadores vão para suas famílias, eles não estão enfurnados num hotel apenas, fazendo um treinamento, né? Então eles têm ainda uma vida particular onde os clubes não conseguem, né? E agora, surtos da doença surtos da doença fora do futebol, causados pelo futebol, a gente não tem nenhuma comprovação disso. Mas o Davi, na minha opinião, matou a charada, porque os protocolos colocados à disposição da volta do futebol, eles são extremamente rígidos e cumpridos. Ontem, por exemplo, na questão do credenciamento da própria imprensa, tinha um horário estabelecido para que os profissionais tivessem acesso ao estádio. É 18h30 com tolerância de 10 minutos. Então, durante 10 minutos, os profissionais ou entravam ou não teriam mais acesso ao estádio. Então, os protocolos são rígidos e estão sendo cumpridos. O que eu me referi ao início da minha fala, de que eu penso que o Davi Coimbra matou a charada, é porque já está se trabalhando no Brasil a eleição de 22. E o futebol é um grande palco, é um grande palanque para tudo isso. A gente já começa a ficar na dúvida quando determinada pessoa ou determinada celebridade no Brasil se coloca para falar dessa pandemia que nós estamos vivendo, e eu já particularmente eu fico olhando, será que ele está sendo sincero
ou ele está tentando jogar confete para alguém. Porque mas eu não sei se não perde voto com isso, hein? Eu não sei se não perde voto com isso. Hoje no Brasil perde votos. Hoje no Brasil perde também votos. Acho. Sabe que eu não tem muita entendo, gente lembrando algumas coisas, né? As equipes técnicas, todo o staff do futebol está sendo testado. Não ficou muito claro em São Paulo se vai ter parada de treinamento também. Ou seja, esse grupo que hoje está amparado vai ficar desamparado, né? De alguma maneira, né? E também vários ouvintes aqui me colocando que a morte do massagista do Flamengo foi antes do futebol voltar. Foi naquele período que ficou parado, né? Só para Potter, só para eu apitar nesse assunto aí também, né? Estava ouvindo vocês atentamente aqui. Eu continuo achando que quando o futebol testa em massa várias vezes, né, e repetidamente, ele contribui para o combate da epidemia, porque se ele descobrir um infectado, ele retira do convívio e impede a transmissão do vírus. Então, eu acho que ele está ajudando. Se não testa, não sai do convívio, né, Diogo? Exatamente, não sai do convívio, exatamente. O que me parece, assim, aí talvez um pouco demagógico, é essa discussão nos estaduais nesse momento, porque o lugar onde, em tese, é mais possível de tu fazer esse controle é nos estaduais, que são distâncias menores para te percorrer. Né? Se a gente fosse discutir isso como Lisca lá na Copa do Brasil, é outra história, porque eu concordo que o momento agora é diferente. Não tem mais leito de UTI, tem cepas que têm uma carga viral 10 vezes maior, que atacam mais jovens, está bem, isso eu acho interessante discutir. Mas tu querer parar imediatamente no estadual, onde é justamente onde dá para ter mais controle sanitário, aí eu acho que entra nisso que o Potter... o Davi e o Bagé estão falando, que é um pouquinho de coisa política. Olha aqui, ó. E tem 1 hora e 30 minutos. Só para completar, tem uma questão que o futebol está sendo fundamental nesse momento. As pessoas com esse isolamento, as pessoas estão com necessidade de ter uma diversão. Eu percebo assim, tu vai conversar com alguém, cara, nunca conversa menos de 20 minutos, as pessoas estão com necessidade de interagir. E eu acho que o futebol ajuda nesse momento. O futebol distrai, diverte, porque a gente não pode sair de casa, né? A gente não pode estar aglomerando. Pelo menos tem um jogo para ver. O que me impressiona negativamente, em especial, é que o protocolo defendido ontem pela Federação Paulista de Futebol, ele não é montado por dirigente engravatado que está falando sobre questões econômicas. É um relatório defendido por um corpo médico. Como a CBF, ao anunciar que vai manter as suas atividades de competições nacionais, e até a gente poderia discutir, porque aí tem muito mais deslocamento, mas a CBF fez um relatório com um corpo médico. Então, o que está acontecendo, tirando as questões políticas, que são tristes de ser levada em pandemia, em saúde pública, e alguém supostamente está pensando em voto, e ainda assim pensando estupidamente, porque os perderá, mas está sendo feito um ataque à ciência. Quem protegeu-se com ciência, quem investiu em ciência e não sobrecarrega o sistema público de saúde e entretém as pessoas, está sendo punido porque o restante da sociedade, infelizmente, não consegue alcançar esse nível de investimento e respeito à ciência. Então é assim, não, está todo mundo quebrado, você vai quebrar junto. E aí é equivocado, porque o exemplo vira anti-exemplo. E Maurício, tem também hipocrisia, né? Eu lembro que, não sei se foi na mesma noite, na mesma semana eu tenho certeza, né? O Lisca, muito tocado, faz uma entrevista antes de começar um jogo pelo Campeonato Mineiro e dá um belo depoimento, um depoimento firme, né? Dizendo assim, olha, como é que vai ter Copa do Brasil? Vou carregar todo o meu grupo para uma cidade, algumas, assim, pelo menos só fica nos estaduais. Lembra dessa fala do Lisca? Lembro, ele fez a ressalva. Aí o Renato, numa coletiva, não sei se no mesmo dia ou um dia depois, falou que achava que o futebol estava bem protegido, que tinha que rolar. Aí muita gente bateu no Renato e defendeu o Lisca. Todo mundo defende a fala do Lisca. Agora a gente tem que tratar cada coisa com o jeito que essa coisa, entre aspas, está sendo tratada. E se tem uma coisa séria no Brasil acontecendo, e quem foi num estádio acompanhar o protocolo, quem está vendo de perto os treinamentos dos grandes clubes brasileiros, até os pequenos clubes brasileiros, tem coisa séria. A Covid está sendo tratada de uma maneira muito séria no futebol. Tem um baita exemplo ali. Então eu acho que... E ao mesmo tempo, aí todo mundo vai lá, bate no futebol. Aí o futebol continua e no sábado tá lá tuitando. Tuitando que o jogador é ruim, se não quer futebol, não acompanha futebol. Né? Então, tipo assim, é estranho esse pedido, sabe? É estranho. Muito estranho. Zé Pneus, revenda oficial Goodyear, tem uma oferta especial para você. A Zé Pneus tem o pneu Goodyear Aro 13 Edge Touring por R$ 262,90. Isso mesmo. Somente R$ 262,90. A unidade, claro. Oferta limitada a 4 pneus por cliente.
E ainda tem a montagem gratuita na loja. A promoção válida até 31 de março, enquanto durarem os estoques. Falei da Zé Pneus, 25 anos do seu lado, né? Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol, Gimo, qualidade comprovada. Atenção, conforme decreto estadual, todas as lojas do Zafari e hipermercados Bourbon encerrarão suas atividades diariamente às 20 horas. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Quer economia ao abastecer? A escolha certa é a nova gasolina Dura Mais dos postos Rodóio. Economize até 10% no consumo de combustível e ainda reduzem até 50% a poluição. Com a Dura Mais, é mais economia e menos manutenção para o seu veículo. A escolha é sua. Escolha Dura Mais. Encontre um posto Rodóio ou Mega Petro mais perto de você. Acesse rodóio.com.br. Se você quer estudar Direito, seu lugar é na FMT, a melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul. Por 2 vezes consecutivas, a FMT recebeu o selo OAB Recomenda, comprovando a excelência na preparação dos alunos para o exame da Ordem dos Advogados. Inscrições abertas para diplomados e transferências. Saiba mais em fmp.edu.br. FMT. Direito por excelência. Direito para a vida. Tá na hora de trocar os pneus do seu carro? Procure um especialista no assunto. Na Zé Pneus você encontra o pneu Goodyear, ideal para o seu carro e com o melhor preço. Estamos abertos com todos os cuidados necessários para cuidar de você e seu carro com toda a segurança. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Pra colher e encher o silo até a borda. Com fibra é fácil, sem fibra. Pra lavoura render mais, não invente moda. Com fibra é fácil, sem fibra. Pra reforma ir pra frente na pequena ou grande obra. Com fibra é fácil, sem fibra. Calcário, fertilizantes e argamassas FIDA. As soluções para você ter mais qualidade e produtividade no seu dia a dia. Agronegócio e construção civil. Com fibra é fácil, sem fibra. O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar: transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A Gaúcha chega há 6 anos na liderança do rádio do Rio Grande do Sul e só temos motivos para agradecer. Então, para comemorar, nada melhor do que te ouvir. Maria de Lourdes Ferreira, 68 anos, São Leopoldo. Escuta a Rádio Gaúcha há 50 anos, pois é uma rádio que sei que posso confiar. Notícias de esporte que adoro. Rádio Gaúcha, ela sempre no meu coração. Gaúcha, sempre ao teu lado, a fonte da informação. 1h38, quinta-feira de descontos da Frigelar. Os primeiros 10 clientes que comprarem um ar-condicionado inverter Strime da Springer Midea no site da Frigelar vão ganhar um cupom de desconto de R$200. O ar Strime possui tecnologia inverter que economiza até 70% de energia e, além disso, você pode controlar a temperatura através do seu celular, onde você estiver. Então, seu conforto com a garantia de 10 anos no compressor que só a Frigelar e a Springer Midea oferece para você. Corra no site frigelar.com.br, utilize o cupom Midea 10 anos e economize R$200 na compra do seu ar-condicionado. Frigelar, seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado. Ô Pedro, sobre a questão ainda do coronavírus e futebol, é claro que
que essa posição que eu defendo é uma posição vinculada aos regionais, né? Aos estaduais, onde tu consegue ter controle, tu consegue viajar em 2 ônibus, por exemplo, pelo interior, tu consegue blindar um pouco mais as delegações. Eu estive conversando na semana passada com o Renan Mobarak, que é o executivo do Ipiranga. Olha o que o Ipiranga vai fazer. O Ipiranga hoje de tarde ele testa todo mundo. Ele vem a Porto Alegre no sábado, joga contra o Inter, fica confinado até terça, vai a Manaus, fica no hotel lá, sem sair do hotel, joga quinta, na sexta pega o voo de volta e fica em Porto Alegre. Aí chegando a Porto Alegre, o Ipiranga testa todo mundo de novo e espera os resultados no hotel, todo mundo trancado no hotel. Se tiver algum caso positivo, fica de quarentena nesse hotel aqui em Porto Alegre, com o pessoal do staff do Ipiranga, com médico, com acompanhamento, para não voltar, talvez com uma cepa do vírus lá de Manaus, para a cidade de Erechim. Então, veja olha a segurança do protocolo, Léo. Olha a logística. É trabalhoso, mas é seguro, né? Mas olha a logística, olha a ginástica. E o Ipiranga está bancando esses testes, né? Ele está bancando. Os testes de hoje... Isso é que o Maurício chama de ciência, né? A aplicação da ciência num grupo eu queria, Léo, pegar só para completar, Diogo. Tá. O Ipiranga está bancando esses testes. E olha a ginástica, e aí eu fecho com o Lisca. A ginástica do Ipiranga para jogar a Copa do Brasil. Tem necessidade de a Copa do Brasil ser jogada agora? Por que não só os estaduais em que o controle é maior? Ou podia regionalizar, né? Isso. Eu queria falar dessa questão do gesto, porque um dos argumentos do parar tudo, um dos argumentos de parar tudo, Potter, do futebol especificamente, é o seguinte, a força do gesto. Já que não tem mais UTI, já que tem cepa com uma carga viral maior, está todo mundo parando, vamos ser solidários ao que estão parando. Mas eu quero oferecer um outro olhar. E o gesto, e a força do gesto, de tu investir em teste, de tu ter controle sanitário, de tu trabalhar. Pô, isso aí está ajudando no combate à pandemia. Então isso é um gesto também, sabe? É isso que o futebol, especialmente nos estaduais, ele está oferecendo. Por isso que eu chamo de punição à ciência. Ao invés de você valorizar quem investiu em ciência, quem fez protocolos sanitários de altíssima rigidez e que funcionam, você ataca. Porque todo o restante da sociedade, por incompetências das mais variadas, que não cabe aqui a gente avançar, porque iria a tarde inteira, os demais setores não conseguem alcançar, o que causa inclusive prejuízo a quem dá emprego, tudo isso que a gente sabe. Mas o futebol, por força do seu poder financeiro, conseguiu estabelecer esse protocolo. Sabe o que faz o governo de São Paulo? Ataca a ciência. Parabéns aos envolvidos, hein? Maurício, o Zequinha, não sei se vocês já falaram, vai testar todo mundo hoje. O Zequinha vai testar todo mundo hoje. Qual é a empresa do mundo que vai testar todo mundo hoje? Time de futebol. Então, só time de futebol. Exatamente. Então, tipo, assim, eu acho que tem um pouquinho, assim, eu acho que foi o Maurício o primeiro a falar aqui no programa, dizendo com muito cuidado. O Maurício preparou a sua opinião, né, com muito cuidado. Precisou de 15 segundos para dar a opinião dele antes para preparar. Não são 15, viu? São sempre 150 segundos. E isso num programa que hoje já foi falado 2 vezes, Pedro Ernesto Nardim, a frase, o Davi matou a charada. Isso já mostra que o programa já está torto. Já é um programa que já o Davi é o gênio do programa. Não pode. Tá, se o Davi matou 2 charadas, está uma coisa. Isso aí é o Pedro nos censurando. Ele não quer que a gente fale, ele diz que alguém já vou avisar. Não, já vou avisar pro Potter também que o Davi sempre dá pau no Diogo e no Maurício. Eu vai ser mais um. Eu estava com um problema na internet e eu entrei no programa com um certo atraso, até peço desculpas por isso, e eu estava ouvindo o Davi falar, parecia que ontem tinha sido Ayacucho 6, Grêmio 1. Esse era o clima. Esse era o clima do Sala na hora que eu entrei. Tipo assim. Para parafrasear Davi Coimbra, dá um programa para esse rapaz, no caso, Davi Coimbra. Não vale. O Ayacucho jogaria a divisão de acesso aqui, né? O Gauchão ele não pega, né? O Gauchão ele desce para B. Segundona. Mas isso é politicagem, né, Pedro? Isso é politicagem. Sim, porque tu já tem a Sul-Americana para botar essas curumilhas, tu tá entendendo? Claro, aí por que fazer pré da Libertadores? Para dinheiro, pré da Libertadores. Onde a Arena vai mal, um time no Nacional. Onde o MDB vai bem, um time também. A Copa do Brasil foi criada para fazer politicagem com as federações menores, porque naquela época o voto da Federação Paulista era um e a do Acre era outro. E o time do Acre não participaria de nada nacional.
Essas competições, claro, a Copa do Brasil é uma delícia, um sucesso completo, diga-se passagem, não é isso. Agora, a Conmebol fez a mesma coisa, inchou os campeonatos. Só para lembrar que na Europa acontece a mesma coisa, a Champions, como tem muito país na Europa, não tem como ter um representante de cada país na Champions, tem a pré-Champions. Aí entra os caras de Liechtenstein, sei lá, os caras lá do Chipre. Tem um exemplo pior ainda, Potter. Na favor. Eurocopa, nas eliminatórias da Euro, está jogando lá a Alemanha contra San Marino, que é um time completamente amador, e o argumento dessa politicagem é tu democratizar o processo e tu fazer centros menores evoluírem. Mas isso é uma falácia. Não, mas isso é uma falácia. Isso é uma falácia porque tu não vê... O futebol peruano, por exemplo, evoluiu com a pré-Libertadores e com times menores entrando com aquela bengala da pré-Libertadores. Isso não acontece. Então o futebol não evolui, os clubes não evoluem. Ao contrário, virou uma reserva de mercado, os clubes não se planejam para entrar numa via mais restrita de Libertadores, no nosso caso, e segue tudo como está. É mera politicagem. É um projeto de expansão pelo fim, Davi. Em vez de tu potencializar, criar investir em projetos de desenvolvimento, de organizar federações, tu começa pelo fim. Agora, tem o lado de estar o Ayacucho na Libertadores? Tem. Mas também tem o lado de que é um exagero a gente ter 6 brasileiros, esse ano 8, pela questão do Palmeiras. Claro, concordo. Cara, no campeonato de 20 clubes, 8 vão para a principal competição. É quase a metade. Ontem tá vendo... É uma depreciação em cadeia do produto. Tu vai depreciando tudo. O Brasileirão... será que se o Grêmio desse... o fato de ter pré-Libertadores, ter essa bengala de entrar na rabeira ali... não atrapalha na hora de tu definir melhor como que tu vai investir no Campeonato Brasileiro? É por isso que eu digo que o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que esse ano teve um presente, o Inter deu um presente para a população mundial, que é um campeonato de pontos corridos, Maurício Saraiva, com emoção, porque ele nunca tem, como teve agora no Brasileiro 2020, o Inter deu de presente. O Inter deu de presente. Aí os outros ficou em silêncio. Os outros ficou em silêncio, Maurício. Não veio para cá dizer que teve emoção, o título do Flamengo em cima do caminhão de emoção. Não é isso que eu discutir. Não é o Inter 2009. Não é isso que eu quero discutir. Não é isso que eu quero discutir. Eu quero discutir o seguinte: por que o Brasileirão não vira 16 times? 16 times, salva datas, e aí o nível cresce. O nível cresce. Mas não vai virar. Outra discussão que nós estamos tendo aqui que não vai acontecer. Copa União, melhor campeonato brasileiro, Bagé. Copa União 87, melhor campeonato brasileiro de todos os tempos. Eu fiquei sabendo depois, não tinha nascido, mas a gente tem que acompanhar isso tudo. Não exagera na piada, pelo amor de Deus. Não, eu tenho cara de velho, mas eu sou jovem. Mas sabe que eu estava pensando agora, vocês falando aqui, a ideia do Potter de reduzir o Campeonato Brasileiro para daqui a pouco 16 equipes, ele não só fortaleceria a própria Série A, como a divisão abaixo, que é a Série B. Porque ela teria naturalmente 4 clubes acostumados a disputar. Que estão passeando ali, é isso aí. Aí claro. Que tá. A Libertadores da América, na minha modestíssima opinião, como diria o poeta, ela não é mais um mérito, ela é obrigação. Porque de um total de 20 clubes, você vai tirar os 4 que são rebaixados, sobram 16. Dos 16, metade classifica para a Libertadores. Quem tem que comemorar hoje vaga de pré-Libertadores, o G4, é o Fortaleza, é o Goiás, é o Ceará. São times que naturalmente não têm a tradição, o tamanho da dupla Grenal. A dupla tem que voltar a disputar título. Esse ano disputou o Internacional, o Grêmio não disputa já há uma série de anos. Mas eu não vejo mais mérito de entrar na Libertadores. Você passa na frente do prédio lá, cumprimenta o cara da portaria. Quer jogar e te dá uma Libertadores? vaga na Libertadores. Quer jogar Libertadores? Vai na fase de pré. Tinha que ser como era antes, entre o campeão e o vice. E deu. Não, pior ainda, o campeão do Brasileirão e o campeão da Eu acho que dá para fazer diferente até. Em vez de botar esses times, a maioria desses times que estão jogando agora, tu faz uma pré-Libertadores, tu classifica 2 direto, certo? Classifica mais 4, pode ser, não tem problema nenhum. Agora, esses vão jogar a pré-Libertadores, 2 vão cair fora. 2 vão cair fora, também. Entendeu? Mas Guerra, o caso da redução de times, assim, por exemplo, que a gente tá... Mas vão jogar entre eles. Vão jogar entre eles. Sim. Entre eles. 4 brasileiros, 2 contra 2. E 2 vão cair fora. Tu vai ficar só com 4 brasileiros. Tu vai ficar com 4 argentinos. Entendeu? Tu vai ficar com qualidade. Mas agora, tu vê jogar esses... Olha, eu vi vários jogos agora esse meio de semana aí da Libertadores.
Tem cada time, mas cada São jogos time. ruins. Mas Guerrinha, o ano passado... Se o Guerrinha tá vendo passado... pré-Libertadores, ele não tá fazendo amor, né, galera? Vamos combinar, tá. né? Quem tá olhando... Eu fiz a última vez aos 19 anos. Mas o ano passado, Guerrinha... Quem quer acabar com a pré-Libertadores para fazer amor? No ano passado, a gente teve no grupo da dupla Grenal o campeão chileno e o campeão colombiano. Ó, colombiano. Eu não estou falando nem do boliviano, do venezuelano. E foi a distância que a gente viu o Grêmio e Inter mesmo, sem brilhar. Tiveram uma mas tu imagina o Ayacucho, isso aí, então. Mas aí é um problema estrutural, não é um problema fomentado pela Conmebol. Mas concordo contigo, a distância era grande. É que o equilíbrio técnico, tirando os brasileiros e os argentinos até ali, porque a gente tem visto também clubes argentinos tradicionais sofrerem bastante, o restante é de um nível técnico baixo, porque o nosso continente ele forma e vende muito cedo, os jogadores não ficam, e é uma questão econômica, mas não precisa a Conmebol agravar isso aí, mas né? Foi um pedido. Esse é o grande negócio, é o grande X da questão. Tu aumenta o nível, aumentando o nível, tu aumenta o interesse, né? Isso. E agora, se tu botar para encher linguiça, clubes, como tem... Eu vi o tal de Bolívar essa semana. O Bolívar está em toda a Libertadores, Guerrinha. Eu vou te dizer, ele não joga absolutamente nada. Nada, não tem chance nenhuma. Ele está só enchendo linguiça, ele vai sair fora daqui a pouco. Então, ao invés de fazer isso, tu daria até um tempo para os clubes que vão disputar a Libertadores até se prepararem melhor, né? Porque normalmente ela começa muito cedo e quem vai para a pré-Libertadores acaba pagando um preço. E tu aumenta a qualidade. É que, Guerrinha, tem muita coisa que a culpa é dos clubes, os clubes pedem isso. Porque vamos lá, vamos ficar. A pré-Libertadores acabou salvando a temporada do Grêmio. Né? Pelos resultados finais, né? Eu digo pelo futebol apresentado em 2021. O prêmio de consolação do Grêmio foi a pré-Libertadores. Ruim com ela, nossa, hein? Exatamente. Então, por exemplo, assim, lembra no Campeonato Brasileiro quando colocaram os clássicos nas últimas rodadas? Teve 2 ou 3 anos. Sabe quem pediu para parar? Os clubes. Tem muito pedido de clube, muita coisa que a gente coloca, a culpa é da CBF, a culpa é da Conmebol, é politicagem. Razão. Os clubes pedem coisas. Tem uma coisa do jogo de ontem que eu me pergunto aqui, porque o Maicon, ele terminou dos 2 últimos jogos, começou e terminou. Um deles a final, né? Saiu. Tá certo que era uma final meio de... Ele saiu ontem? Ele saiu na metade do segundo tempo, Davi. Ontem era rachão, Davi. Ontem era rachão. Entendeu? Mas ele está resistindo bem, jogo, né? Maurício. Ele está resistindo bem. Será que o Maicon se recuperou a ponto de ser um jogador com o qual o Grêmio possa contar para jogar? Assim, ou vai voltar aquela inconstância, né? Davi, ele chora depois de uma transição, não é porque ele não chorou dizendo assim, gente, eu estou ficando muito velho, não posso jogar. Não. Ele chora depois de um jogo porque ele não estava conseguindo por causa de lesão. Uma lesão que não passava, que não curava. Né? Aparentemente ele está curado dessa lesão. Só que aí o Maicon chega na mesma coisa do D'Alessandro. Que é, beleza, tá curado, não tem lesão, tá tudo certo. Suporta 90 minutos. Pois é. O Kudê, o Abel e o Renato, aparentemente, dizem que não. Mas depois que ele deu aquele passe pro chileno, dar a bola pro Pinares, dar a bola pro David Braz fazer o gol, mas eu fui dormir, o Maicon mudou o jeito do Grêmio jogar. Tem um outro ingrediente. O Maicon acabou com a imortalidade do Grêmio. Né? Mas tem um outro ingrediente. Jogando bola. Tem um outro ingrediente aí, ô Potter, que eu considero fundamental nessa leitura toda do Maicon, que é o comprometimento, que na maioria das vezes hoje está mais difícil da gente enxergar em alguns jogadores. O Maicon foi procurado pelo Grêmio para que ele pudesse automaticamente renovar por mais um ano, ou quem sabe até por mais 2, porque ele tem contrato no último ano. E o Maicon respondeu o seguinte: eu preciso dar um tempo para saber a condição que eu vou ter. O Jeromel passou por isso também, Bagé. O Jeromel teve proposta de 2 anos que renovou por 1. Pois é. Em outros tempos, ou outro tipo de jogador sai assinando porque o dinheiro todo dia 5 está na conta, como diz o Guerrinha. Então, o lado desse comprometimento profissional do Maicon, pelo menos é a minha leitura. Eu concordo com vocês. Para mim, o Maicon mudou a maneira de jogar do meio-campo histórico do Grêmio. Eu não estou dizendo que quem jogou antes do Maicon não jogava nada, não. Jogava do outro jeito. Vários e vários. Não, mas era um jeito diferente. O conceito de volante do Grêmio era o conceito de dar o carrinho, era o conceito da virilidade. O Maicon não dá carrinho. Que saudade eu tenho. Você tem saudade, especialmente de jogador ruim. É o conceito do primeiro volante. Bagé, é uma maldade, né? Porque, vamos lá, Dinho e Goiano... Não, jogava grandes volantes. Jogava muito. Jogava muito. O Chile era ruim também.
Eu não era ruim. Não, mas concordo. Primeiro que eu não citei nomes. Eu não citei nomes. Quem está citando nomes são vocês. Eu estou falando em conceito de futebol. O meu pai era de uma época, Pedro, que se ele fosse vivo hoje, ele ia enlouquecer com os goleiros. Porque lá em Bagé, quando ele jogou no Guarani, no Bagé, lá em 1940, e lá vai rolha, o goleiro não podia repor com as mãos, sair jogando com lateral. O goleiro tinha que cair a bola 3 vezes e dar um bago para frente. Só que as coisas mudaram, tem maneira. Eu não estou dizendo que em determinado momento você não vai usar isso. Só que a maneira do Maicon jogar é uma maneira que ela mostrou uma outra capacidade do volante já sair organizando. Dinho Bueno está entre os maiores do mundo. Se tu tiveres o Maicon com essa categoria, eu concordo plenamente na escalação. Se tu não tiver, bota um volante grande, viril, e se for ruim, bota ruim mesmo. Forma o Maicon, bota ruim, e aí você fica feliz. Se tu tem no teu clube, não, Potter, gosta de homem grande. Se tu trabalha no teu clube, que tu tem que formar jogadores assim, assado, porque esse é o teu modelo de jogo, faz isso. Aliás, Gustavo Grossi foi apresentado agora com pompas, quem não sabe é o cara que vai cuidar das categorias de base, o elo da categoria de base do Inter do profissional com a categoria de base, e ele se tornou uma estrela porque ele fez o trabalho no River Plate, né, que é o melhor trabalho de todos, né? O River Plate do River Plate sair da segunda divisão, né? É, uma espécie de Barcelona aqui, tipo assim, tem uma ideia. E tem uma hora da entrevista coletiva, sim, eu prestei atenção hoje na entrevista coletiva do Gustavo Grossi, né, Guerrinha, isso quer dizer que também eu não fiz amor. Ele chega e fala, o Divério pergunta, Rafael Divério, nosso colega, pergunta sobre títulos da categoria de base. Ele, olha, eu acho legal, blá blá blá, mas não me interessa. E se o treinador da categoria de base quiser ganhar título pro título e não colocar a ideia que o Inter quer no todo, no sub-10 ao Moisés, né, do profissional ao sub-10, não me serve o título. Não me serve. Eu quero formar jogadores. Tomara que ele consiga ter tempo para isso. Vai ter. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência ainda espera fazer muito mais. E o Grupo IESA? Bom, o Grupo IESA está apresentando o Nissan Versa, um sedã com tudo que você nunca imaginou. E sabe quanto? A partir de 74.500. IESA Nissan, velho, tá? Vai lá que tem. Verão, Pedro, tem que ter sol para bronzear, piscina para refrescar, espumantes Aurora para harmonizar. Aproveite com a Aurora, tem verão, beba com moderação. Antes de você chamar o intervalo, você vai chamar agora, vem notícia na hora certa, a expressão já foi usada 3 ou 4 vezes no programa, e eu me lembrei de Bezerra da Silva, que lá do céu nos ouve nesse momento fazendo samba com outros tantos, Roberto Ribeiro, Bete Carvalho, né, Alex? E o Bezerra da Silva tem da Silva tem um documentário sobre ele e aí perguntam para ele por que ele não faz letras românticas, nunca cantou música romântica. E o Bezerra da Silva usa essa expressão, diz, olha, eu não faço letra romântica por causa de algumas coisas. Por exemplo, fazer amor. Eu fico sempre pensando, onde é que é a fábrica em Bangu? É isso. Bom, vamos ao intervalo comercial. Que coisa horrorosa. Vou falar outra frase. Voltamos depois. Voltamos Gostei, depois. Tem muitas do Bezerra da Silva aí, hein? Voltamos depois. São 2h03. Já pensou ter conta grátis com cartão de crédito e muito mais? Pois é, venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Consulte condições dos produtos. Economize com os painéis solares da VEG, na Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergia.com.br. E ainda Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP. Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br. Bom, voltamos. Guerrinha, Gustavo Grossi chegou, ele era o braço direito lá do Galhardo e agora ele é do Inter. O que tu acha disso, Guerrinha? Eu ouvi um pedaço da coletiva dele, Pedro, gostei também, entendeu? Acho que as ideias são umas ideias que podem surtir efeitos para o Internacional futuramente, né? Eu também penso como ele pensa. Vai ganhar título na base, tá, e aí? Não adianta, tu tem que formar jogadores para o time profissional, para que eles possam dar alegrias, para que eles possam render muito dinheiro aos clubes. Essa é a função da base, né? E criar, e não ter pena, entendeu? Porque eu sei que esse é um ponto muito difícil para quem comanda a base. Quando tu notar que o jogador não tem aptidão para aquilo, tu tem que ser sincero. Porque a gente está cheio de casos aí, que olha, esse aí vai estourar daqui a 3, 4, 5 anos. Não dá para esperar 3, 4, 5 anos.
A fila anda. Então, eu sei que é difícil, entendeu? O pai, o empresário, aquele que fez força para levar o menino lá. Mas tem uma hora que tu nota que ele não vai passar daquilo. E aí tu tem que ser sincero com ele. Eu gostei das ideias dele, acho que pode dar muito certo. Fala. Só uma indicação do Ramírez, tá? Viu, Potter? Uma indicação do Miguel Ramírez. Boa. Porque eles se enfrentaram muito, né? O Ramírez era o Grossi do Independiente Del Valle. E esse pessoal que transita no continente atrás de jogadores, que trabalha com base, se conhece muito bem. E ele começou o trabalho dele no Rosário Central na época do Cudê, naqueles bons anos lá do Rosário. Lá. Uma informação que foi passada pelo Brax durante a entrevista que ele estava ao lado, foi que o Guilherme Pato, que até está causando algum tipo de discussão, né, na internet principalmente, que vai ser emprestado para o Cuiabá, ele não foi emprestado porque o Inter quis. Segundo o Inter, representado pelo Brax, né, que hoje é o novo Rodrigo Caetano do Inter, foi um pedido da como é que ele usou a palavra? Não é trupe, assessoria? Staff. Pelo staff Mas baseado em que esse pedido? Porque ele não vai ter chance, Davi. Pra jogar, vai ter muito lá ele pouca joga. chance. Aqui ele não vai ter chance. Não joga. O Inter está buscando... O agente dele é o Baidec. Mas o Inter quer dois velocistas, tem um. Mas o Inter está buscando um fora, inclusive, né? O velocista no meio do ano, é o Tyson. O Tyson chega no meio do ano. Aliás, então eu acho que pensa bem quem cuida da carreira do Guilherme Pato, também porque ele é jovem, né? Vai jogar Série A, né? Bota ele na vitrine para daqui a pouco... Ele é titular na Ponte, Guerra, ele é titular na Ponte, ele é titular no Cuiabá e ele, Diogo, não seria titular no Internacional. Sobre o Grossi, o Grossi, ontem eu estava falando com o Alessandro Barcelos, presidente do Inter, perguntei se ele ia na apresentação, ele disse que ia, porque ele queria dar uma solenidade ao evento, né? O Inter está trazendo um cara que era assim, ele está no mesmo santuário que o Galhardo, no universo lá de Nunes, lá do River, né? É um cara que fez o River ressurgir, fez ele ressurgir, e sai na foto, enfim, mas que o Grossi, ele fecha uma espécie assim de Pai, Filho e Espírito Santo do Inter, uma trindade divina, que é o Ramírez, que vai cuidar do profissional, o Julinho Camargo, que vai fazer, que é o gerente de transição, que vai cuidar da Julinho Camargo, não o nosso. E o cartão, cadê o cartão? O outro Julinho também está cuidando da transição. do cartão novo, boa. A transição do Guerrinha. Mas e aí, uma questão... E para fechar, só um pouquinho para fechar o Espírito Santo. E aí depois tu tem agora o Grossi, né? São os 3 caras da base que vão fazer que é os fiadores do modelo do Inter. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estava vendo, Guerrinha, a cara do Brax desse. O homem é bonito. Eu não sei o que ele está fazendo no futebol. Ele tinha que ser ator da Globo, com aquelas mulheres lindas. 2 metros de altura, mais ou menos. Ele tem a beleza de muitas pessoas do Sala, a mistura de belezas. Você sabe... O Pedro ele é mais parecido comigo. Ele é mais parecido comigo. O Pedro se encantou porque ele é um homem grande. Você quer botar ele de volante, Pedro? Não, Pedro adora ou não? Pode ser. Adora ou não? Você quer botar ele de volante, Pedro? Sabe que ele é um cara jovem, Bagé. Não, vai lá, Bagé, vai lá. Não, eu não vou ter a categoria de vocês, já não tenho para falar de futebol, imagina para falar de beleza masculina. Então não, peço desculpa para Não, Bagé. Tem gente que é bonita e tem gente que é feia. Só que tem... Tu tá com medo. Não, eu concordo. Presidente. Isso tudo é muito bonito. Não, mas eu quero entrar numa outra área. Isso é tudo muito legal. Eu gosto muito da maneira que pensa futebol o presidente Alessandro Barcelos, e eu gosto dessa eterna pergunta assim, mas vem cá, na base tem que ser campeão ou tem que formar? Legal, tudo bonito. Chega uma final de gauchão aí, e o Inter toma uma lambada num clássico Grenal, na segunda-feira a gente está descendo a lenha nele. Então essa. Outro dia, na Copinha, o Inter tomou uma lambada, no outro dia estava tudo que era debate esportivo batendo, e o próprio diretor técnico, para usar o termo da moda, que antigamente se chamava de treinador, o treinador, ele chega para um jogo também pressionado, porque a categoria de base, desde o sub-12 lá, os pais estão na volta do gramado querendo que o menino seja vencedor. Eu tive um sobrinho que ele não virou jogador, mas com 12 anos a minha irmã tinha certeza que ele não era nem jogador pro Grêmio, ele era jogador pro Real Madrid. Bagé. Então, depende muito dessa máquina de moer carne. É muito bonito, vamos formar, não vão ganhar nada. O Sala é uma máquina de moer carne, mas então eu vou colocar na voz dele, que aliás falou várias coisas em português. Olha só, tá aqui, ó, para deixar nenhuma dúvida. Não, é como ir à escola somente a infantil, e não ir à média, e não ir à faculdade. Eu tenho que ter mais tempo, agora, atleta, trabalhando da educação, calma aí, agora aqui. Jogando fora da ideia de jogo que nós temos no Inter.
eu acho que ele tem que ir embora. Treinador da base. Tem que ir embora. Se um treinador vai ser campeão, vai jogar bem e vai dar 3 atletas para o time principal, eu acho que ele é um campeão do mundo. Tá bom? Então, ganhar um campeonato é formar caráter. Eu não vou ter nenhuma pressão, nem a treinador, nem a atleta, que é o único que serve ganhar o campeonato. Porque isso a futuro, que é o mais importante, para o time principal, não tem sentido nenhum. Aparentemente o Celso Roth não vai trabalhar na base do Inter. Mas, ô Potter, esse é bom que se diga, o Inter está fazendo o que, essa gestão está fazendo o que prometeu na campanha. Prometeu um técnico com uma ideia de jogo e tal, foi lá e trouxe o cara que era aparentemente, Léo, todo mundo gosta de base, né? Todo mundo, Brax dizem que gosta de base. Aí o Inter foi no River Plate. É que todos eles gostam de dinheiro, o dinheiro está na base. Esse é o problema. O projeto está sendo cumprido. O Inter foi. Quem é o cara que é o melhor aí do continente? É o cara do River Plate. Foi lá e buscou o cara. Quem é o executivo jovem e tal que está no mercado? Paulo Bonito. Brax. Bonito. Pô, que cabelo, né? Eu tenho inveja do cabelo dele. Queria ter aquele cabelo. É que os caras não têm que ter cabelo. O Rodrigo Caetano foi tão mágico o Inter pra ele que nasceu cabelo na cabeça dele. Ele saiu com franja. O Léo teve cabelo e fazia grande sucesso, sabia? Não, e a gente está esquecendo do Juninho Camargo. Mas aí, Diogo, Juninho Camargo, que ele não tem grife porque não fala espanhol nesse momento, claro. Mas a carreira dele não engrenou no profissional, verdade. Mas como técnico de base, ele foi muito vencedor. Mas o Diogo, aí o mudar conceito tem que começar, Léo, por algum lugar, começa pelo clube. E demora. Se o clube mantiver a sua ideia, demora. Se o clube mantiver a ideia, vai chegar nos jornalistas que vão se adequar ao fato de o clube não negociar esse conceito, porque se ninguém começar a mudar, mas, Maurício, vai ser o mais do mesmo detalhe, por 100 anos. Um detalhe muito importante, o clube do mundo, quem é o clube do mundo? Vou perguntar a vocês, quem Barcelona. É o clube do mundo? Exatamente, beleza. É mais fácil com o Barcelona fazer isso, porque o Barcelona teve, né, no seu time, um reinado de 2 mestres do futebol, Ronaldinho Gaúcho foi o Cruyff, e depois Messi. Exatamente, mas o trabalho começa com o Cruyff. E ele conseguiu, na mesma geração, colocar Iniesta e Xavi para servir esses caras. E Messi. Né? Não, digo, teve Ronaldinho Gaúcho e Messi. E aí esses caras ajudaram ele. Claro, tinha o Deco, teve um monte de craque que passou por ali. Né? Não, o Inter não vai ter esses craques. Eu tô lhe dizendo que o Messi também é da base. Também da base, tá. O detalhe é o seguinte, pra mim, o Bagé matou no peito. Beleza, contratou treinador que vai jogar. Porque assim, o que acontece no River? Ele falou uma outra coisa interessante, o Gustavo Grossi. Ele falou o seguinte, o mundo perfeito é que o time gaste dinheiro só no titular. Eu vou pro mercado buscar o titular. Porque o médio, eu tenho na base. Eu tenho na base. Nota 7 pra cima é mercado. Nota 7 exatamente. Pra baixo, olha pra aí tu não vai gastar com o lateral. Aí tu não, por exemplo, nesse tipo de pensamento, com todo respeito à bola que ele joga, só estou analisando a bola dele. O Wendel não seria contratado. Pois é, mas isso do jogador jovem se adaptar ao modelo praticado no clube, tá? do time principal. Né? O Grêmio hoje não é mais Dinho, é Maicon. Né? A gente está chegando a essa conclusão. O Grêmio era Dinho, tornou-se muito Maicon. Tempo é Maicon, né? Arthur, Matheus Henrique, pois todos esses caras aí mas aí surge um Dinho, ele está fora do Grêmio. Mas aí, Davi... ele pode se adaptar com sessões de treinamento a esse modelo. Aí vai virar um Maicon, mas ele é um Dinho. Mas a ideia, o conceito de ter uma ideia de futebol, ele vai te ajudar, inclusive, na seleção do jogador. Tu vai pegar lá o Davi Coimbra com 16 anos, que é volante pegador, dá carrinho, chega junto. Não é o modelo que eu quero. Davi Coimbra. Mas será que é só desse jeito que o time tem que jogar? Olha só, Davi, pode ter variações? Não é só... Mas, Davi, tu foi editor de esportes, Davi. Aí tu fala assim, a partir de agora, a medição de esportes na 0 Hora, no texto escrito, é só texto romanceado. Tu vai na categoria de base, que é a faculdade, e busca quem tem esse poder. A 0 Hora vai ser para sempre assim? Não sei. Vai fazer a 0 Hora? Aliás, ele não definiu ainda qual é o perfil do Inter, tá? Não está definido isso. Aparentemente, com a cabeça do Miguel Ramírez, que aliás definiu. Não, eu digo na coletiva, ele não, eu digo o Gustavo Grossi. Ele disse que ainda vai conversar para achar o modelo, né, de procura da base do Inter. Começou hoje a trabalhar. Não está definido isso. Mas também tem a ver com orçamento, né? Tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Eu entendo tudo isso, que o treinador tem o seu modelo, o treinador tem a sua forma que gosta de jogar, tudo. Mas daqui a pouco tu tem um cara na base que joga de uma forma diferente e joga muito. Então tu tem que te adaptar a este jogador também. Tu tem que, daqui a pouco, ser malhável.
Claro. Eu Adaptar, gosto. né? Eu gosto do cara que joga desse jeito. Sim, mas vem cá, mas tem um moleque ali que joga muito mais do que todos os outros e não joga como tu joga. Bom, então nós vamos adaptar o time a ele. Então o treinador também tem que ter esse jogo de cintura, certo? Eu acho que para formar, perfeito, tem que formar. Eu costumo dizer, tu não vai ter o galo se não criar os pintos. Então, é ali que tu tem que criar o pinto para vender o galo depois. Mas tu quer ver, Guerra, lá no Barcelona, por exemplo. O Barcelona tem uma linha de jogadores. O cara que não se encaixa naquela linha, por exemplo, Bojan Kirkic, surgiu como um fenômeno. O Guardiola chegou no time principal e disse, não, comigo não vai jogar. E o Bojan depois rodou por times médios da Europa, da Inglaterra, da Itália. Então tu tem que ter um... Messi, esse guri. Tu tem que ter um projeto. Se ele rodou por times médios, ele não pode jogar no Barcelona. O Guardiola tem razão, ele é ruim. Não, mas não é que na ideia de jogo do Guardiola, na ideia de jogo do Guardiola e na ideia de jogo que o Barcelona implantava e implantou a partir dali, não adianta eu ter um volante pegador. Não, tem que ter um volante, camisa 5, como o Busquets, que pensa o jogo, que distribui o jogo. Que é mais... óbvio, vai ser mais fácil. Mas é diferente. Tem duas coisas aí que a gente também precisa considerar. O Barcelona tem o dinheiro. Os clubes brasileiros... Não é dinheiro, isso. Não é dinheiro. O Barcelona é base. Não, vai lá e compra o Felipe Coutinho, né? Que isso? Vai lá e pega os clubes brasileiros não têm o dinheiro. Na base, se tu não tivesse jogador, tu busca. No Brasil, se tu não tivesse jogador, tu não busca. Tu não tem como buscar, não tem o dinheiro. Então tu tem que adaptar o teu time. Concordo. Ou faz como o Flamengo fez. O Flamengo fez uma super base, vendeu os caras da base e contratou um super time. Mas tem uma Palmeiras foi campeão da Libertadores misturando todo mundo. Deixa eu só voltar ao ponto inicial da nossa discussão. A gente está discutindo que o Inter contratou o Grossi, que vai desenvolver um conceito, uma ideia de jogo para abastecer o time principal. Claro que tu não vai conseguir lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, tu não vai conseguir 11. O que faltar, tu vai buscar no mercado. É o que ele disse, no mercado tu busca o titular. Mas tu tem que formar jogadores que sejam absorvidos pelo teu time, que se encaixem numa ideia de jogo que tu tenha. Porque aí vai ficar mais fácil, inclusive, ter o garimpo. O Barcelona, Bagé, quando eu falo do Busquets, quando eu falo do Xavi e do Iniesta, são os caras que ele formou. Quando ele não tinha o jogador, ele foi ao mercado comprar. Neymar, mas Soares. Vamos pegar, eu pego muito exemplo, eu estou me apegando muito mais a figura do técnico estrangeiro, tá? Que ele tem um pensamento diferente, e ele é buscado e ele explica, ó, o cara tá me buscando porque eu sei plantar laranja. Então não adianta chegar lá e me dar para plantar maçã. Eu conheço por uma ideia, né, Bagé? Eu conheço a cultura da laranja. Uma ideia. Por que eu estou fazendo essa brincadeira, essa figura de linguagem? Quando o Eduardo Cudê chegou para o Internacional, logo depois de alguns meses, claro que ele chegou e logo depois a gente começou a viver essa pandemia, ele chegou dizendo numa entrevista, ele foi muito claro quando foi instigado, disse, olha, não foi isso que me prometeram. Me prometeram uma situação, tudo bem, tem pandemia e tudo mais, mas isso não é uma preocupação dele. Só que o projeto foi meio que abortado. Quando chega agora o Miguel Ángel, naturalmente o Inter foi atrás de uma ideia, de um pensamento de um técnico pouco conhecido, mas que vinha tirando o suco lá do Del Valle. Agora vamos lá. A partir desse momento, tá? Suco do Del Valle, tá certo? Eu quis ser um pouco mais. É o talento, né? Tudo bem. É o talento. Tô treinando. Aí mas falando sério, quando chega o Paulo Brax, lembram da entrevista coletiva de apresentação? O Paulo Brax foi perguntar, tá, mas olha só, o Internacional tem tanto de dívida, o Internacional, isso, olha, nós vamos fortalecer o time, mas eu preciso cortar custos. E não tem mágica, senhores. Então tá trazendo um cara que tem esse pensamento de aproveitar a base, ou daqui a pouco de buscar jogadores menos conhecidos. Não tem dinheiro. Por falar em custos, eu preciso chamar um intervalo comercial e logo depois Leonardo Oliveira e sua careca reluzente estarão trazendo aqui mais opiniões e mais teses. Voltamos em 2 minutos. Atenção refrigerista, a Frigelar tem mais um canal de vendas para facilitar o seu dia a dia. Agora, além do app Frigelar, você também encontrará peças, ferramentas e componentes de refrigeração no site frigelar.com.br. O maior estoque e grandes ofertas só a Frigelar pode te oferecer. Acesse frigelar.com.br e compre sem sair de casa. Frigelar, seu centro completo em refrigeração e ar-condicionado.
Grupo IESA apresenta novo Nissan Versa, um sedã com o melhor da tecnologia japonesa e desenvolvido sob medida para suas emoções. Venha conhecer o sedã com tudo que você nunca imaginou. Alerta de objetos no banco traseiro, 6 airbags de série, visão 360 graus inteligente e alerta de tráfego cruzado traseiro a partir de R$ 74.500. Desafie seus conceitos e faça um test drive. Acesse iesanissan.com.br e saiba mais. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Judite, o próximo! Doutor, esse pozinho aqui, ó, tá cheio lá em casa, pertinho dos meus móveis de madeira. O que é isso? Isso aí não é pozinho, não. É cocôzinho de cupim. Estão devorando seus móveis. Eca, que nojo! Toma aqui um Gimo Cupim aerossol. Aplica direto nos furinhos e adeus cupins. E esse pozinho aí também. Ah, obrigada, doutor. Judite, o próximo! Quem fala? Aqui é o Lucas de Uruguaiana. Tem que trazer mais algum meio aí, né? Como é que é o nome do cachorro aí? É o Bob. Bob? É. Posso chamar ele? Me chama? Bob! Oh. O que a gente não consegue no rádio, hein? Viu só? Pera aí, vamos de novo. Bob! Bob! Tá, deu. Esporte e Companhia, de segunda a sexta, meia-noite, com Rafael Collin. São 2h21, quero mandar um abraço ao doutor aí que representa a Gimo, que descobriu o cocôzinho de cupim, que eu quero mandar para o Maurício Saraiva, tá? E mandar um abraço muito especial para Sandra Meirelles Marques, a Sandrinha, está de aniversário hoje, completando 85 anos e fã do Sala de Redação. Então, minha querida amiga Sandra Meirelles Marques, muita saúde, feliz aniversário e vamos à luta. Ô, Pedrão, Leonardo, o que tu quer dizer? Não, a informação que me foi passada ontem, nas conversas que eu tive com pessoas ligadas ao Inter, é de que um Brax... Círculo? O Círculo do Poder. E esse é do Círculo do Poder mesmo. O cara é muito forte. Mas um Brax e um Gustavo Grossi dá igual a um Rodrigo Caetano. E aí entra naquela questão de ajuste da reengenharia financeira. E eu queria colocar na pauta aí, Pedro, pra gente debater. Tu tá falando em salário isso? Tu tá falando em salário. Salário. Tá. E aí aquela reengenharia financeira. Tu traz um cara que é de renome no continente sul-americano na formação, tu traz um executivo que estava liderando a Série B, um novo nome, né? Fez um bom trabalho no América. E o Rodrigo, claro, o Rodrigo paga pelo Rodrigo aquilo que ele vale, né? E o trabalho do Rodrigo no Inter foi excepcional também. Muito do que está colhendo agora foi feito pelo Rodrigo. Mas eu queria trazer outro tema aqui para a pauta, que foi mais uma vez, hoje a gente foi acordado mais uma vez com a gestão 2015 e 2016, que ela não cansa de nos surpreender. As denúncias que o MP traz, parece que a cada denúncia a gente acha, não, agora chegamos ao fundo do poço, e o poço ele é mais fundo. E agora essa operação, ela traz denúncias, é a quarta fase, sobre um esquema no pagamento das viagens do Inter. Para deixar bem claro, não é passagem de avião, não é hotel, porque isso a CBF paga. Os caras conseguiram criar um esquema no traslado entre o aeroporto e o hotel e o estádio. 340 mil foi aquilo que o MP conseguiu comprovar, mas a estimativa é de que é muito mais, é quase o dobro. E o dinheiro desviado ele bancou viagem para o Caribe, de amigo, de gente do próximas a um dirigente, Réveillon no Copacabana Palace para 8 pessoas, hospedagem em hotel no Rio de Janeiro. Até aí escolheu bem, né? Compra de carro. E uma caminhoneta, Toyota, 0 quilômetro. Então, assim, quando a gente acha que já viu tudo naquela gestão, ela nos surpreende. Por sorte, o Inter teve um conselho atuante, conselho fiscal que reprovou as contas e o conselho deu andamento, porque senão o Inter teria virado o Cruzeiro. Hoje, na entrevista do Ministério Público, os procuradores até fizeram essa ressalva, que nada disso teria acontecido se o Inter não tivesse feito uma auditoria, descoberto suspeitas e tivesse encaminhado ao Ministério Público. Para mim, abrindo uma porta que outros façam isso, para que a gente abra a caixa preta de vários clubes, e não só do Internacional. Imagina o que fazer com os caras do Cruzeiro lá, hein? A Polícia Civil já está fazendo. Lá não foi o Ministério Público, mas a Polícia Civil abriu uma investigação e por isso que está descobrindo tudo isso aí no Cruzeiro. É que talvez na estrutura interna do Cruzeiro o Conselho Fiscal não tenha sido atuante, como foi, o Conselho Deliberativo não tinha sido atuante. Não foi. E o presidente Marcelo Medeiros, quando assume, a primeira atitude dele é contratar a Ernest Young para fazer uma auditoria.
A gente fez uma entrevista na última semana de gestão do Medeiros. Ele nos concedeu uma entrevista, a mim e ao Divério. E eu perguntei para ele o que tinha impactado mais quando ele assumiu o clube. Ele me contou o seguinte, ele nos contou, na verdade, que quando tu vai na sala da presidência, a gente já fez várias entrevistas, tem um escudo do Inter na parede, um escudo de metal. E o Medeiros esteve lá numa visita de cortesia antes de assumir, para fazer a transição. Quando ele volta para assumir, a sala é dele, o escudo tinha sido roubado. Mas vamos deixar claro. Eu quero pegar um ponto, eu quero pegar um ponto aí, Guerra. Não levaram tudo, os parafusos ficaram. Léo, é muito difícil conseguir um escudo hoje. Um cara que faça esse trabalho. O cara botou escudo em casa, na sala. A gente está fazendo a brincadeira porque é muito emblemático. Do clube com escudo embaixo do braço? É uma coisa estranha isso aí. Numa caminhonete, o cara bota no banheiro da casa dele. O que ele vai com o escudo? Vendeu, derreteu e vendeu. Para ter uma ideia do que foi feito no Inter. Não, mas isso que eu queria falar rapidamente. A gente está falando da questão do escudo porque ela é muito emblemática, obviamente, uma brincadeira e tal. Mas o Inter teve a questão patrimonial e financeira, que eram obras que não existiam, só existiam as notas e o dinheiro percorria um caminho de corrupção e voltava para os dirigentes. Aí depois teve uma questão jurídica, acertos com reclamantes, lesando o próprio clube. Futebol, comissões, jogadores contratados e que a comissão foi para cá e para lá. E agora, finalmente, essa outra questão que nos remete, Léo, para uma ideia que parece assim, que os caras ficavam discutindo aonde é que nós vamos morder um pedaço. É a quarta ponta que se descobriu aí. O modus operandi, Diogo, é a quarta fase, né? Tanto é que a Operação Rebote teve 3 etapas e essa já é a prorrogação. E não terminou, tem mais. Tem mais. Operação Prorrogação. Aí o ponto importante, Léo, é o seguinte, é que nós avaliamos o Marcelo Medeiros e a falta de títulos dele, isso é real, e em dado momento passamos a dizer, não, mas é que já se afastou o período da segunda divisão, já não dá mais para argumentar. Não. Isso que hoje você está trazendo, que são as notícias, isso nos faz de novo reavaliar e revisar para cima o conceito da gestão do Marcelo Medeiros. Ele pegou o Beira-Rio depenado. Ele pegou o Beira-Rio no estado de miserabilidade administrativa, tamanho, que tudo que ele conseguiu fazer foi extraordinário. A questão do escudo ele fez 3 folhas, né? Ele fez 3 folhas, o presidente Marcelo. O presidente fez 3 folhas. Como é que é? Ele tinha uma folha que, quando ele assume, tinha jogador meia boca, que tinha contrato até 19, aí ele tinha que administrar essa folha que ele herdou. Ele tinha que fazer uma nova folha 17 para jogar a Série B, que a gente sabe que é um campeonato de outra turma, tinha que ter outra concepção. E ele tinha que fazer uma terceira folha, para 18, quando voltasse para a Série A. Ele administrou 3 folhas, o presidente Marcelo Medeiros. E mais do que isso, Bagé, o Roberto Melo, quando assume o futebol, com o Jorge Macedo executivo, eles tiveram que emprestar, encaminhar, negociar mais de 40 jogadores. E aí essa lista ela era uma folha paralela, como tu disseste, e ela foi diminuindo temporada a temporada. Né, para que o Inter hoje se aproxime de algo mais próximo do normal. Só que o dano, ele é muito profundo. Só na boca do caixa em obras, na boca do caixa, fora o restante, que eram notas frias que eram apresentadas para pagar obras que não eram feitas, nós estamos falando de 2015, num estádio que foi entregue em 2014, 2013, né? 2013 para a Copa. Nós estamos falando de 10 milhões na boca do caixa. Dinheiro em espécie, fora o restante. É o que está se descobrindo agora, né? Estamos terminando o Sala de Redação. Muito obrigado a vocês todos. Amanhã a gente volta aqui para falar mais de futebol. E agora o Leandro Stout traz as informações que estão chegando aí na programação da Gaúcha. Pedro, a Gaúcha Mais vai começar hoje falando sobre a busca por mais respiradores pulmonares. O Ministério da Saúde prometeu mais 110 para o Rio Grande do Sul e o Instituto Cultural Floresta fez hoje a entrega em Porto Alegre de 30 respiradores. E tem uma campanha, nós vamos explicar como a comunidade pode ajudar, para a compra de mais 70 respiradores que estão vindo de Minas Gerais. Nós vamos também falar sobre as emergências dos hospitais públicos e privados da cidade. Por exemplo, a emergência do Hospital Mãe de Deus, que está já fechada desde o final de fevereiro. Vamos conversar daqui a pouco no programa com o Dr. Rafael Cremonese, que é o diretor-geral do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre. Em breve, Pedro, um consórcio, uma empresa vai assumir a gestão, a manutenção da Orla do Guaíba, aquele trecho que já está revitalizado, e do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Não só a manutenção, mas a revitalização ampla do parque.
É um consórcio que venceu a concorrência, foi a única proposta apresentada à Prefeitura, um contrato de 35 anos, e em seguida nós vamos contar em detalhes o que prevê o projeto, o que o consórcio prevê para esse espaço do Parque Harmonia, que é tão importante para a vida de Porto Alegre, Pedro. Muito bem, o Sala de Redação está terminando, vem aí Gaúcha Mais, nós voltamos amanhã, tchau, fui!